tanto tempo, mas não esqueci teu carinho tão grande por mim. Sei que um dia quis te esquecer, dos caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz, para tudo há uma solução. Mas solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Por amor, seu amor modificou o meu viver, o meu ser. Teu poder iluminou o meu olhar. Seu imar, bem querer, é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Faz tanto tempo, mas não esqueci teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz, para tudo há uma solução. Mas solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Por amor, seu amor modificou o meu viver. Teu poder iluminou o meu olhar. Seu imar, bem querer, é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos e todas. É com muita alegria que nós estamos começando mais uma reunião de oração através da nossa live aqui que fazemos todas as quartas-feiras. E quero desejar uma boa noite, boas-vindas a todos e todas que já estão chegando, que já chegaram, e todos e todas vocês que estão sempre aí conosco na nossa live. Hoje estaremos orando aí por vários acontecimentos que achamos necessários intercedermos por estes acontecimentos nesse tempo, que são notícias do nosso cotidiano, no nosso Brasil, no nosso estado e também no mundo. E nessa unidade de fé e comunhão, nós temos a certeza que Deus faz de nós intercessores da nossa nação, intercessores da nossa cidade, da nossa comunidade. Enfim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu gostaria de começar essa live, antes de estarmos adentrando as nossas orações e também as nossas reflexões bíblicas, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas notícias que são decorrentes dessa semana, que eu acho relevante aqui para a nossa oração, para o nosso clamor. Primeiro, eu quero trazer aqui, compartilhar com vocês sobre a flexibilização que a Prefeitura do Rio de Janeiro está tendo nesses dias. Na terça-feira, dia 2, ontem, já deu início aí a primeira fase dessa abertura de flexibilização. E a previsão que a Prefeitura, através do prefeito Marcelo Crivella, é de que a cidade volte a funcionar de maneira plena em agosto. Essa é a ideia, esse é o projeto, esse é o trabalho aí da Prefeitura do Rio de Janeiro. Todavia, a Fiocruz afirma que não é hora, não é momento de flexibilizar isolamento no Rio de Janeiro. E o Ministério Público também está pedindo multa de 50 mil ao prefeito por descumprir ordem de isolamento. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que há um conflito de pensamentos
né? O país está dividido, os estados estão divididos, né? E a gente precisa orar para que, ao invés de estarmos desunidos, possamos dar a mão nesse momento tão difícil que nós estamos passando por conta do coronavírus. E essa divisão, esse conflito de pensamento acaba afetando toda a população. Nós podemos perceber também, vendo as notícias, que a OMS acredita que o Brasil e outros países das Américas Central e do Sul ainda não atingiram o pico da pandemia do coronavírus. Ou seja, as coisas tendem a piorar ainda mais, já que aqui no Brasil não chegou ainda o pico da pandemia, né? Então nós temos que orar pelo Brasil em virtude do avanço da pandemia, que segundo o olhar da OMS ainda vai atingir o seu pico, ainda não atingiu o seu pico, né? Quando nós olhamos aí em volta do mundo, as últimas notícias que nós estamos ouvindo e vendo, a gente percebe também que devemos orar aí pelas nações, né, que estão vivendo um caos nesse tempo de pandemia. E a gente viu aí que o racismo está em evidência novamente depois da morte de Floyd, sendo assim então estopim para protestos contra o racismo que já está durando aí mais de uma semana nos Estados Unidos. E você está acompanhando e vendo que esse caso está provocando aí a manifestação, e essas manifestações foram feitas em mais de 75 cidades, e em 40 delas as autoridades decretaram toque de recolher. Inclusive a Guarda Nacional, que é a força militar que os Estados Unidos reservam para emergências, foi acionada com 16 mil soldados despachados para 24 estados e a capital, Washington. Então a gente está percebendo que o racismo também estando em evidência nesse tempo, provocando aí esse conflito e esses protestos. Então nós devemos orar pelo mundo que está vivendo um caos nesse tempo de coronavírus e orar também pelo preconceito racial, que ainda é uma vertente, né, no nosso meio. Vamos estar orando por todas essas situações e essas notícias ruins que nós temos recebido. Mas também temos algumas notícias que vale a pena compartilhar com vocês, que são notícias boas, e para nós aproveitarmos esse tempo de oração e orarmos em gratidão a Deus por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, apesar de toda essa confusão. A gente viu ontem que a vacina contra o Covid-19, que está em desenvolvimento na Universidade de Oxford, no Reino Unido, esta será testada em pacientes aqui no Brasil. Então surge aí uma esperança de uma nova vacina, e o procedimento foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ontem. Então, se tudo der certo, esta pode ser a vacina aí da cura contra o coronavírus. Vamos orar então para que, de fato, essa vacina, esses estudos, essas pesquisas venham se concluir e a gente tenha aí então definitivamente a cura para o coronavírus. Uma outra notícia que eu achei interessante compartilhar com vocês é que uma menina de 1 mês teve alta após se curar do Covid-19, né? Então é um motivo de alegria a gente saber que algumas crianças também já morreram, né? Mas outras crianças aí estão sobrevivendo ao coronavírus nesse tempo. E essa menina de 1 mês, a gente tem que agradecer a Deus por esta bênção. Agora, para falar aqui de Maria Mendonça, nossa comunidade, né, eu quero agradecer a Deus com vocês em oração nesta noite também pela recuperação do irmão Augusto e a irmã Edi, e também a irmã Eusânia, que está se recuperando.
né? Esses irmãos tiveram o coronavírus, mas já estão assim na sua fase final e se curando, graças a Deus, vencendo aí essa batalha. Quero também me unir com vocês na continuidade da oração pelo pastor nosso aqui da Igreja de Maria Mendonça, o reverendo Júlio César, e a sua esposa Ruth e também a sua filha Priscila, que eles estão também com sintomas do Covid. Me parece que pela última mensagem que o reverendo me passou, me parece que já foi então diagnosticado o Covid, e nós vamos então continuar orando para que ele vença nesse processo de tratamento aí da Covid-19. Quero também chamar a atenção para nós continuarmos orando pelo nosso querido irmão Peterson. Me parece que ele sofreu um acidente, alguma coisa desse tipo, e nós vamos continuar orando para a sua recuperação. Um outro motivo pelo qual eu quero orar juntamente com vocês esta noite é pelo nosso irmão Diácono Leandro, que amanhã ele está fazendo aniversário. Nós vamos estar orando por ele. Ontem, uma visitação online que nós fizemos para a nossa irmã Yolanda, ela também estava fazendo aniversário, eu nem sabia, e a gente cantamos de forma online ali, parabéns, oramos, partilhamos um pouco da palavra, e foi uma bênção. Nós vamos então estar orando por esses irmãos neste momento, amém? Eu vou anotar aqui também alguns pedidos que já estão sendo feitos, né, de oração. A irmã disse que pede oração, vigiar e orar para que nunca entre. Boa noite, pastor. Vigiar e orar para que nunca entre em tentação. Amém. Nós vamos orar nesse sentido então. Vamos estar orando então, meus irmãos, neste momento, e eu chamo a sua atenção para que nós façamos isso com fé neste momento. Querido Deus, eterno Pai, viemos agora diante do Senhor, ó Deus, entregar, ó Pai, todas essas notícias que nós recebemos neste momento, nesta semana, e pedir ao Senhor que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, que o Senhor venha nos socorrer nesse tempo que tanto nós necessitamos de uma providência do Senhor em nosso socorro. Por isso eu te entrego o nosso estado do Rio de Janeiro, que tem passado por esse conflito de pensamento, que tem estado dividido nesse tempo de pandemia, mas que o Senhor venha orientar toda a autoridade para que esta possa de fato fazer aquilo que é o propósito e desígnio do Senhor e tomar as decisões certas, Senhor, nesse tempo que nós precisamos de uma mudança e de decisões que favoreçam a população. Queremos te entregar também o Brasil, ó Deus, com essa situação de ainda chegar no pico da pandemia, das coisas que estão tendendo a piorar, ó Pai, que o Senhor venha com o teu socorro, com a tua misericórdia, nos proteger de todo mal. Queremos também, ó Pai, te entregar todas as nações no mundo que estão sofrendo, que estão vivendo caos, que o Senhor venha, ó Pai, nesse momento, nos usar como instrumento de intercessão para poder intercedermos, ó Pai, por essas pessoas que estão sofrendo neste momento por conta do racismo, por conta da pandemia e por conta de todas as aflições que nós estamos sofrendo neste tempo. Ó Senhor, nós queremos te apresentar também, Senhor, neste momento, te agradecer, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem iluminado através do teu Espírito Santo, as mentes que estão trabalhando para trazer aí uma vacina que possa ser a cura do coronavírus, ó Pai. Abençoa essas pessoas, abençoa os médicos, abençoa os cientistas, para que eles possam ser canal do Senhor, instrumento do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo
e sofrendo. Quero te apresentar neste momento o irmão Augusto e a irmã Edi. Quero te apresentar a irmã Eusane e toda a sua família, ó Pai, que passaram por esse processo. Queremos te agradecer pela cura, queremos te agradecer, Senhor, pelo escape que o Senhor tem dado para esses irmãos e louvar ao Senhor por causa disso. Queremos também te entregar, ó Pai, nas tuas mãos o reverendo Júlio César, sua esposa Ruth e a sua filha Priscila, que estão passando por esse processo também de Covid-19. Que o Senhor venha restabelecer a saúde deles o mais rápido possível, Pai, para que eles possam então estarem tranquilos na Tua presença, glorificando o Teu nome. Da mesma forma, nós te entregamos o irmão Peterson, que está passando por esse processo também, que o Senhor venha ao encontro dele, venha sará-lo o mais rápido possível para a glória do Teu nome. Te apresentamos também nesse momento com muita alegria o diácono Leandro e a Yolanda. A Yolanda que fez aniversário ontem, o diácono Leandro que vai fazer aniversário amanhã. Que o Senhor abençoe a vida desses irmãos com toda a sorte de bênçãos e com toda a felicidade do céu para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar dando agora alguns alôzinhos aqui, vamos ver quem já chegou, quem já está aqui conosco. A Juliana Tomás, boa noite. Juliana, o Ailton de Oliveira, boa noite. Elza Muzi, que está dando boa noite, pastor, boa noite, Elza. Leninha Caetano, boa noite. Nilce Tomás, boa noite. Alcéia de Oliveira, boa noite. Rodrigo Barbosa, lá de Campos, Goitacazes, boa noite. Neiva Azevedo, boa noite. Fabiana do Edinho, boa noite. Silas, lá do Rio de Janeiro, boa noite. Neiva Azevedo está dizendo boa noite, a paz do Senhor, pastor, boa noite, Neiva. A Ilza Muzi, boa noite. O Genésio Lessa, boa noite, meu querido. Bruno Tomás, boa noite, Bruno, boa noite aí, o queridíssimo Clero Tomás e toda essa família abençoada. Eusimar Kenup, boa noite. Minha esposa Débora Seixas, boa noite. Ela está dando boa noite para todos. Jonathan Daut também está conosco, boa noite, Jonathan. A Neiva está dizendo, verdade, pastor, é hora de nós unir e orar pelo nosso Brasil, pelo país, isso mesmo, Neiva. Silene, boa noite, ela está dando boa noite, pastor. Fabiana, já falei, boa noite a todos, está dando boa noite a todos a Fabiana. Grauciane Ribeiro, lá de Macaé, saudade de você e da sua família, Grauciane. Um abraço para o meu queridíssimo amigo Fabiano, Deus abençoe vocês, obrigado por estar conosco. A Dice de Castro diz, temos que vigiar e orar para que nunca entremos em tentação. A querida irmã Genesi está conosco. Kátia Tomás, boa noite. Neuza Machado está dizendo boa noite, pastor, boa noite, Neuza. A Diva Lessa também que está conosco, boa noite. A Tânia Rayal, quem mais? Mônica Roupa. Mônica, a paz do Senhor, ela está dando a paz do Senhor, Mônica. A Neide Gonçalves, boa noite, Neide. Neide é lá do Frade, se eu não me engano. Deus abençoe você. Isabel Apicella, olha que benção, Isabel Apicella, lá de Conceição de Bacabu. Deus abençoe, muito obrigado por sua participação, continue conosco, tá, Isabel? Um beijo aí para toda a família. Quem mais? Tanta gente conosco, mano, não dá para falar todo mundo, mas Deus abençoe todos e todas vocês. Eu quero convidá-los agora para nós fazermos uma reflexão da palavra de Deus e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos fazer uma reflexão dessa palavra. Mateus, capítulo 6, a gente vai ler os versos 5, 6, 7 e 8. Boa noite para Tainara Ribeiro, que acabou de entrar, Estelita Melo, que acabou de entrar, Deus abençoe vocês. Mateus capítulo 6, versículo 5, 6, 7, 8, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Este é um texto muito relevante, onde Jesus ele vai falar sobre a oração e ensinar o verdadeiro sentido da oração e como esta funciona. Mas se nós observarmos o contexto, nós vamos perceber que Jesus está aqui dando seu ensinamento e suas instruções com o Sermão da Montanha. E no capítulo 5, Jesus ele vai falar das beatitudes, ou seja, das bem-aventuranças. Jesus ele vai falar sobre os discípulos serem o sal da terra e a luz do mundo. Jesus ele vai falar também sobre o cumprimento da lei e dos profetas. Ele vem trazendo esse sermão, ensinando às pessoas coisas maravilhosas a respeito do reino de Deus. E aqui no capítulo 6, Jesus ele continua esse sermão da montanha, aonde ele vai falar, logo no começo, aqui nos primeiros versos do capítulo 6, ele vai falar sobre as esmolas, depois ele fala sobre oração e depois ele vai falar sobre jejum. E ainda dentro do capítulo 6, Jesus ele fala sobre o tesouro no céu, ele fala sobre o olho puro, ele fala sobre os dois senhores e ele fala sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Jesus está dando aqui vários ensinamentos. E hoje, nesse texto que nós paramos, nós vamos falar um pouco sobre esse ensinamento de Jesus a respeito da oração. Portanto, a temática nessa reflexão, que será rapidinho, não vamos demorar, tem como tema o que é a oração, ou seja, uma interrogação, né? O que é a oração para mim, para você, para os cristãos? Como que nós nos procedemos com a oração diante de Deus? Qual é a nossa fé a respeito da oração? E é isso que nós vamos falar nessa reflexão, e adentrando a ela, nós vamos perceber aqui então, pelo menos 3 aprendizados do que é de fato a oração. E a primeira resposta está no versículo 5. A gente já consegue olhar no versículo 5 o que é a oração. Vamos ler novamente o versículo 5, que diz assim, E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, a resposta para o que é a oração no ensinamento de Jesus, em primeiro lugar, a oração é um ato de humildade. Quando nós nos prostramos para orar, nós estamos nos humilhando. E aí você precisa saber o que é se humilhar para você entender de fato o que é orar. Ou seja, a oração não é um ato de exaltação própria, como se Deus ouvisse apenas, ou melhor, as belas palavras e desprezasse as orações de palavras humildes. Ou seja, como se você tivesse que ter uma boa oratória para poder então conseguir falar com Deus. Assim que faziam os hipócritas, assim que faziam os fariseus. Eles se gabavam no potencial da sua oratória
para falar com Deus diante dos homens. E esse tipo de oração, Jesus está exortando, e Jesus está mostrando que esse tipo de oração é hipócrita, ou seja, serve apenas para nos promover diante dos homens, mas não serve para ser ouvida por Deus. Portanto, o que Deus requer de nós na nossa constante oração, na nossa vida de oração, não são palavras sábias, bonitas, intelectuais e com vocabulário pleno, mas o que Deus requer de nós é humildade na oração. E essa humildade é reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Essa humildade é reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Essa humildade é reconhecer os nossos erros e fraquezas diante do Senhor. Então Jesus, ele vai nos ensinar aqui, em primeiro lugar, que a oração é um ato de humildade. E aquelas pessoas, quando oravam, elas estavam orando e ensinando a oração de forma diferente, porque aquelas pessoas estavam fazendo isso, os hipócritas, os fariseus, estavam fazendo isso para se aparecerem diante dos homens. Então, uma vez que este era o motivo da sua oração, então eles já ganharam o seu galardão, aqui nessa terra. Portanto, nós devemos ter isso em mente, que na hora que nós formos orar, nós precisamos estar humildemente diante do Senhor, sabendo que não estamos diante do presidente da República, não estamos diante de qualquer liderança religiosa, não estamos diante de qualquer governo nesta terra, mas estamos diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que é soberano, daquele que é Senhor dos senhores. E, portanto, nós precisamos estar de forma humilde diante dele para que ele venha, então, ouvir a nossa oração. Então, o que é a oração? Em primeiro lugar, a oração é um ato de humildade. Que nós sejamos humildes, então, em oração. Em segundo lugar, nós vamos perceber uma outra resposta no versículo 6, quando Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O que a gente vai aprender aqui como resposta à indagação, o que é oração, em segundo lugar, que a oração é um ato de quebrantamento diante de Deus. Por isso que Jesus está falando: quando orares, entra no teu quarto, no teu assento, fecha a tua porta, ora a teu Pai, não as pessoas, que vê o que está oculto. Ou seja, no oculto, iremos nos quebrantar de fato, na presença das pessoas. Muitas vezes, em oração audível, nós não vamos falar aquilo que verdadeiramente nós precisamos falar com Deus, aquilo que verdadeiramente nós precisamos apresentar para Deus. É por isso que na liturgia da nossa igreja presbiteriana, nós temos um momento de oração silenciosa. Esse momento de oração silenciosa é o momento pelo qual nós estamos entrando nos nossos aposentos, no nosso quarto, no nosso secreto, para que falemos somente com Deus, para que somente tenhamos esse diálogo com Deus. E é nesse momento que nós de fato encontramos o nosso quebrantamento, quando estamos sozinhos com Deus, quando é só você e o Senhor, porque muitas vezes você não fala muitas coisas para aquela pessoa que você mais confia, mas com Deus você é capaz de colocar tudo diante do Senhor. E quando nós fazemos isso significa quebrantamento do nosso coração, ou seja, nós temos nesse momento a capacidade de confessar os nossos pecados e de reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor. E uma vez tendo sido quebrantado,
nós somos então convencidos pelo Espírito Santo que nos move de tal forma que então reconhecemos essa nossa pequenez, essa nossa miséria, o nosso pecado e a nossa necessidade real, aquilo que realmente precisamos. O Espírito Santo, ele nos faz enxergar aquilo que verdadeiramente nós precisamos, né? Sendo assim, recebemos a recompensa de Deus independentemente, né, daquilo que nós pedimos, né? Porque o texto vai dizer: e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, muitas vezes nós estamos quebrantados de fato, nós estamos humilhados de fato diante do Senhor, estamos pedindo algo e mesmo assim não recebemos. Por que será que nós não recebemos? Será que faltou quebrantamento, faltou humildade? Não, é porque muitas vezes aquilo que nós precisamos está oculto aos nossos olhos, está oculto às nossas vontades e somente Deus sabe. Portanto, muitas vezes nós pedimos algo que não é a vontade de Deus e Deus não vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Mas pelo fato de nós estarmos nos humilhando, estarmos crendo em Deus, estarmos nos quebrantando, Deus vai nos recompensar. Todavia, a recompensa não significa receber aquilo que de fato estamos pedindo, mas receberemos aquilo que de fato nós precisamos e que é a vontade boa e perfeita e agradável do nosso Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Então, o que é oração? Em primeiro lugar, um ato de humildade e, em segundo lugar, um ato de quebrantamento diante do Senhor. Por isso Ele nos diz: venha para o oculto, vai para o quarto secreto, onde vai estar só você e eu, porque é nesse momento que você poderá então abrir o seu coração e se quebrantar diante de Deus. Mas há uma terceira resposta no ensinamento de Jesus que está aqui nos versos 7 e 8, que diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então, o que nós vamos ver aqui, nesse ensinamento de Jesus, que a oração é, em terceiro lugar, um ato de fé, né? É um ato de fé. Nós precisamos crer, nós precisamos descansar, nós precisamos confiar no controle de Deus. Isto porque o poder não está na oração, mas no Deus que ouve a oração. Olha só o que o texto está dizendo: e orando, não useis de vãs repetições, né? Como os gentios fazem. Ou seja, às vezes você acha que é por muito falar, é pela forma de falar, é pelo intelecto de falar, é pela maneira de falar com Deus que você vai receber algo que você quer de Deus. E Jesus está dizendo: não useis de vãs repetições, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de você pedir. Então, por que a oração é um ato de fé? Porque aquilo que nós colocamos nos nossos pedidos de oração, aquilo que nós colocamos diante de Deus, né, nós colocamos e precisamos ter fé de que, se for para ser aquilo, Deus vai permitir que seja. Mas se não for, se aquilo que nós estamos pedindo não é para ser, Deus então vai nos recompensar de outra maneira. E a maneira com que Ele vai nos abençoar será muito melhor do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Então, no momento que nós estamos orando por uma cura, no momento que nós estamos orando por uma situação adversa, no momento que nós estamos orando por uma providência do Senhor, nós não temos que determinar, nós não temos que colocar Deus na parede, nós não temos que usar de palavras intelectuais ou de pensamento positivo ou de palavras que determinam alguma coisa para Deus.
O que nós precisamos é ter fé na hora de orar. E fé não significa que tudo que pedimos vamos receber. Fé significa que tudo que precisamos, o Senhor vai nos atender, né? Fé significa de que quando nós pedimos alguma coisa para Deus, a gente descansa, a gente espera e a gente confia na sua boa, perfeita e agradável vontade, sabendo que o nosso coração é enganoso e que a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Então, quando a gente ora por uma enfermidade, quando a gente ora por uma bênção, quando a gente ora por qualquer coisa que nós pensamos estarmos necessitados, nós precisamos usar a nossa fé para pedir e descansar no Senhor, aceitando assim aquilo que Ele fizer, aquilo que Ele desejar a nosso respeito. Portanto, a oração em terceiro lugar é um ato de fé. Nessa reflexão nós podemos concluí-la ressaltando para você e para todos nós que estamos nesse momento juntos, que na oração devemos buscar a humildade na hora de orar e não sermos hipócritas tentando surpreender a Deus com palavras, com intelecto, ou a homens com o nosso vocabulário de sabedoria, né? Nós precisamos ser humildes diante do Senhor, porque é nessa humildade que o Senhor ouve as nossas orações. Em segundo lugar, na oração, nós precisamos buscar o quebrantamento, entrando no nosso particular com Deus, entrando no nosso quarto secreto, e não buscarmos belas palavras como se estas fossem ter mais efeitos nos nossos pedidos, por sabermos falarmos bem, por termos um bom vocabulário. O que nós precisamos é quebrantamento. Você pode ter um português muito ruim, você pode não saber falar direito, mas se você está quebrantado diante do Senhor, o Senhor entende tudo que você fala, sabe tudo que você precisa e ouve sempre a sua oração. Portanto, na oração nós precisamos buscar o quebrantamento. E em terceiro lugar, na oração nós precisamos buscar fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. Se você está orando para Deus, significa que você está esperando algo de Deus. Não significa que tudo aquilo que você está pedindo é exatamente o que vai acontecer, mas significa dizer que você está entregando a sua vida nas mãos de Deus, e o que Ele achar que é para fazer, Ele fará, e esse feito será o melhor para você. Isso é ter a certeza plena em Deus, a confiança plena em Deus de que Ele tem o controle da sua vida nas mãos dele, né? E não essa fé ignorante de determinar, de usar um amuleto da fé, um objeto de cura, qualquer coisa desse tipo. Nós precisamos na oração descansar no Senhor pela nossa fé inteligente, descansar, confiar no Senhor e aguardar aquilo que é a sua vontade soberana. Portanto, eu termino fazendo aplicação, perguntando a você as seguintes perguntas. Você é uma pessoa que ora? E a segunda pergunta é: como você ora? Então, faça essa reflexão e lembre-se que na oração você precisa ter humildade, quebrantamento e fé, para então Deus atender a sua oração. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus por essa reflexão. Pai, obrigado pela iluminação da Tua palavra, obrigado pelo Teu ensinamento, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a orar, e é um tempo que necessitamos muito de oração. Por isso, ó Deus, que nós possamos verdadeiramente encontrar no nosso ato de orar a humildade devida para te agradar, o quebrantamento devido para te encontrar e, sobretudo, a fé inteligente, a fé consciente para podermos termos um diálogo com o Senhor, de forma que o Senhor
atenda a nossa oração. Assim nós te oramos, te agradecemos pela iluminação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero dar mais um alôzinho aqui para as pessoas que foram entrando aí, né? E algumas pessoas que colocaram aqui alguns dizeres. Então nós vamos estar aí falando. A Neide Gonçalves, ela está dizendo que é lá do Frade, mas está morando na Virgem Santa, em Macaé. Ela é irmã do presbítero Evanilson, lá da igreja do Frade. Muito bem, nossa irmã, muito bom você estar conosco aqui, tá? Deus abençoe. A Eusânia está dando boa noite para todos. A Sônia Rezende, boa noite. A Maria de Fátima, aqui também de Mendonça, boa noite. Maria de Fátima, lá da Igreja Católica, boa noite. O Ailton de Oliveira está dando boa noite também. A nossa querida irmã Neusimar, que está conosco. O Osmar Maforte, aqui o pai das nossas queridas irmãs aqui da igreja. Esposo da Rose Maforte também, que está conosco. A Nayara Ribeiro de Castro, que está conosco, Deus abençoe. A Rosilene Caetano também está conosco, né? Deus abençoe, Rosilene. A Edneia Maria também, né? A Genesi está dizendo, queridos, pastor Josué, Débora e Elisa, saudades, noite de paz a todos, amém, irmã Genesi, noite de paz para todos nós. Robson Muzic está conosco, Deus abençoe. A Neusimar está dizendo, boa noite, que Deus abençoe. O Felipe Humberto também que está conosco, seja muito bem-vindo, Felipe, Deus abençoe. A Simone Maforte que está conosco, eu quero aproveitar então e mandar um abraço para o diácono Nilson, para o presbítero Newton, para a irmã Maria e para toda essa família abençoada aqui da Igreja de Maria Mendonça. Deus abençoe vocês. O Félix Kenup também está conosco, Deus abençoe, Félix. A Iraci Muzi, boa noite, irmão, boa noite, Iraci, obrigado aí por nos atender online ontem aí, onde a gente teve aquele papo muito gostoso, uma reflexão muito gostosa da palavra de Deus, foi muito bom. Deus abençoe toda essa família. A Tânia está dizendo, está pedindo, a Tânia Raial, continuar orando pela minha mãe, pela minha irmã Sônia Raial. Sim, vamos continuar orando, sim, Sônia Raial, para que Deus continue aí trabalhando na vida dela. Irmãos, nós então queremos aí agradecer a todos e todas que estão participando conosco. Deus abençoe, tenha um resto de semana abençoado e até domingo, se Deus quiser, no nosso estudo bíblico pela manhã, que eu tenho às 10 horas, que eu tenho certeza que será uma bênção. Bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.